pessoa tenta ligar para o lead. Aí ela não tem objetivo. Por que ligou para o lead? Só para saber quem é o lead, qual é o nome dele, o que ele faz? Ou oferecer teu produto? A gente tem um produto XYZ, a gente está querendo te vender, nosso produto é o melhor do mercado, é o Bam, todo mundo está usando, virou moda. Cara, sem objetivo para você fazer o contato, esse contato ele vai ser um contato perdido. Você vai tomar um não de cara. Então, assim, qual o motivo desse contato? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você entender por que você está falando com a pessoa. E quando você falar com a pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Gerar rapport. Porque se você fala com uma pessoa e você não gera rapport, não gera uma empatia, não gera uma confiança naquela pessoa, como é que aquela pessoa vai querer comprar alguma coisa de você? É quase que impossível. Então, assim, entender os objetivos que vai te levar ao próximo passo é fundamental. Quando iniciamos um contato com o lead, precisamos entender por que estamos fazendo isso e ter em mente onde queremos chegar. Então, quando você monta um processo, quando você entende o que você está fazendo, quando você fala com a pessoa, você já sabe que você tem que levar ela para uma próxima etapa. E quando você sabe que tem que levar ela para uma próxima etapa, você vai ter um gatilho que vai levar essa pessoa para essa próxima etapa. Aquele gatilho ela tem que responder um sim. Então, no primeiro contato, você tem que ter um sim. A pessoa tem que entender o que você falou. E você tem que entender mais ainda onde essa pessoa entra no processo. Porque quando você entende onde essa pessoa entra no processo, fica muito mais fácil a tua comunicação com essa pessoa. Então, contato sem motivo, sem você entender o que você vai fazer, é tempo jogado fora. Então, assim, é melhor perder o cliente no começo do processo do que no fim. Por que eu digo isso? Porque quando você perde o cliente no começo do processo, por exemplo, quando você identifica que ele não tem fit, é muito melhor você perder ele ali do que se você continuar com ele dentro do processo, ocupando teu vendedor, teu pipeline e tudo mais, e chegar lá no final do processo, você não conseguir vender para esse cara porque ele não tinha dinheiro, porque ele não tem fit, porque ele desistiu. Ou seja, se você consegue perder esse cliente no começo do processo, maravilha. Agora, se você perde ele no final, aí você errou durante o processo. Então, como usar os gatilhos de passagem dos leads? Por que a gente usa os gatilhos? Porque o cara entrou no processo. Então, eu penso assim, esse cara, meu produto custa R$2.000, esse cara ganha R$1.500 por mês, esse cara tem condições de comprar meu produto? Não. Então, se eu identifiquei isso, eu jogo ele numa área de nutrição, deixo ele lá até que ele ganhe mais dinheiro, que ele possa contratar minha ferramenta, ou que eu tenha um produto mais barato para oferecer para ele, e eu elimino ele da meu pipeline para não ocupar meu vendedor, nem ocupar meu setor de marketing. Eu perdi aquela venda, vou ficar triste, mas eu vou entender que foi a melhor coisa do planeta eu ter perdido aquele cara no começo do meu processo. E quando eu perdi ele no começo do meu processo, ele não ocupou o meu pipeline. Então, assim, quando desenhamos os processos, precisamos entender quais são as condições de passagem de etapa. Só passa quem pode. Então, se o cara não pode passar porque ele não tem fit, porque ele não está preparado, porque ele precisa ser nutrido, porque ele não entende o que você está falando ainda, porque ele não sabe nem que tem um problema, você vai passar ele para o setor de nutrição, mas não vai passar ele à frente dentro do teu pipeline. Você vai tirar ele do teu pipeline. Então, se for no setor de marketing, você vai jogar ele para dentro de uma área de nutrição. Que possa melhorar e entender o que você está falando. E esse cara aqui, como usar as ferramentas e por quê? Então você tem durante o processo, você tem várias ferramentas. Você tem o telefone, você tem o computador, você tem o WhatsApp, você tem uma folha que você preencheu ali com post-it, que também é um processo. Você tem a visão 360 graus, que também faz parte do processo. Você tem a própria ferramenta de automação de marketing, o CRM. Então é importante que você desenhe o seu processo, mas que você saiba quais são as ferramentas e cada etapa que aquela ferramenta é utilizada. Então não adianta você usar um CRM, por exemplo, para fazer a automação de marketing. Porque quem faz automação de marketing é outra ferramenta. Claro, o CRM também manda e-mail, o CRM também anota o cara lá, o CRM faz tudo isso. Porém, ele não é feito para isso, ele é feito para acompanhar a venda. Quando você tem a ferramenta de automação de marketing, que você cria landing page, que você traz o cliente para dentro do teu processo, que chama ele de lead, que você acompanha se ele abriu o e-mail, se ele não abriu o e-mail, qual página do teu site ele entrou e tudo mais. Então você tem diferentes ferramentas que entram no teu processo em várias áreas que você vai usar essas ferramentas.
Então, identificar a melhor forma de usar as ferramentas vai ajudar no teu processo. Precisamos entender como as ferramentas podem nos ajudar no decorrer do atendimento ao cliente. E definir o tempo de estagnação das etapas do processo é fundamental. Porque, assim, se eu boto um cara dentro do meu processo e acho que ele vai ficar lá 1 ano para depois eu falar com ele, depois de 2 dias ele já nem lembra mais por que ele entrou na tua empresa, você imagina 1 ano. Então, assim, você tem que definir, ó, esse cara entrou, 1 dia depois eu preciso fazer isso, 2 dias depois eu preciso fazer aquilo, 3 dias depois eu preciso fazer aquilo. Então, você não pode deixar o cara dentro do teu processo sem limite de estagnação. Você precisa entender que aquele limite de estagnação que tem ali, você precisa cumprir para que você leve esse cara ao longo do processo e ele tenha um tempo de vida dentro desse processo. Então, você vai entender, meu tempo de venda médio é 50 dias. Então, se você tem 100 pessoas na primeira etapa, você sabe que daqui a 50 dias você pode ter 50 clientes, ou pode ter 30 clientes, ou pode ter 20 clientes. Vai depender da passagem dele no teu processo. Agora, você tem um entendimento, você sabe que daqui a tanto tempo você vai ter aquilo. Então, você tem como prever, antes que aconteça, se aquele ciclo ali vai se confirmar lá na frente que você bater a tua meta. Então, muitas empresas hoje, elas sabem com 3, 4, 5 meses de antecedência se elas vão bater a meta delas lá no final ou não. Por quê? Porque esse ciclo de vida demora 3, 4, 5 meses. Agora, se o teu ciclo de venda demora ali em torno de 10 dias, você vai adequar o teu sistema a fazer os contatos que ele dure 10 dias. Então, como definir o tempo de estagnação e por quê? Definir, você vai entender de acordo com a jornada de compra do cliente e como o seu produto pode resolver a vida desse cliente, se é fácil dele entender o que você está vendendo, ou se é uma venda complexa que você tem que ter várias touch points com esse cara para que você fale com ele, para que ele entenda mais sobre o teu produto. Então, assim, definir o tempo de estagnação das etapas do processo é fundamental. Entender o ciclo de compra do cliente vai te ajudar a entender quando vai bater a sua meta. Então, quando você entende esse tempo de estagnação que você deixa o lead dentro do teu processo, da etapa do teu processo, você consegue ter uma previsibilidade se você vai conseguir vender para esse cara